Não, é que o microfone foi junto. Oi. 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 Oi, oi, oi. Ontem deixou sua casa, saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Oi, som. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram. E estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos aqui mais um domingo, graças a Deus que Ele nos concede de estarmos aqui. Para mim é o momento mais importante da igreja reunida, que é quando ela deliberadamente se reúne para estudar a palavra do Senhor. Então, por conta disso, vamos ler um texto que se encontra em Romanos capítulo 8, versos do 12 ao 17. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos do 12 ao 17. Esse texto também é um texto que a gente está estudando aí na sala dos adultos, sabe? Mas hoje eu queria compartilhar com os irmãos das outras salas também esse texto maravilhoso. Filhos e herdeiros. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos dos corpos, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeis o espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Esse texto foi um texto que a gente discutiu domingo passado na sala dos adultos. E a gente comentou domingo na sala dos adultos. Eu queria só comentar para os irmãos. Para a gente começar a sala de hoje, eu queria deixar uma reflexão pequenina, ínfima. Nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, precisamos nos apropriar de nossa condição de filhos de Deus. Mais do que nunca, meus irmãos, que está acompanhando em casa, todas as pessoas, muitas vezes nós não estamos vivendo como filhos de Deus. A gente precisa entender isso. Aqui eu não vou discutir o que é ser filho de Deus. A gente pode até discutir, mas uma coisa é: se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi adotado como filho de Deus. Agora cabe a você e a mim, a nós enquanto igreja, vivemos enquanto filho de Deus. Viver enquanto filho de Deus não é somente obedecer, mas também é se apropriar daquilo que o Pai nos dá. Muitas vezes nós dizemos como se nosso Pai fosse, toda e qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa menos Deus. Então que a gente possa assumir isso. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Isso é importante.
Eu queria pedir que, pelo Espírito Santo, que já tocou a música, e você retornasse essa música agora para a gente cantar. Essa que você acabou de cantar. Linda. Por favor. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até o dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem provações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas e suas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esconder seus passos fracos, tropeços, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento, onde passei via muitos filhos sem rumo, sem tetos, carentes de amor. Que o Senhor lhe dê a mão, lhe mostre o caminho de novo para um renascer e um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas e suas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas e suas certas, amigos e irmãos. Amém. Deus continue te abençoando, meu irmão. Então, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que os filhos pródigos são só aqueles que estão longe de casa.
Mas muitas vezes os filhos estão dentro de casa, mas não estão vivendo como filhos. E aqui está a reflexão para nós. Não sou eu que estou dizendo, a própria palavra do Senhor, né? Hoje o Espírito Santo nos falou isso, né? Não foi planejada essa música, não foi planejado por mim. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua grande misericórdia. E agora, Deus, nós queremos e falamos contigo. Dessa maneira, nós queremos dizer que nós estamos falando com Deus dos deuses, com o Senhor dos senhores, com nosso Pai. Nós, nesse momento, enquanto igreja que aqui estamos reunidos, os irmãos que estão aqui, Senhor, no templo, como também os irmãos que estão em casa, nós estamos com a mente pensando em Ti, Senhor. Queremos sentir a Tua presença e falar diretamente com o Senhor. Nesse momento nós não estamos nos direcionando a deuses de pedra, de pau, de madeira, a deuses falsos. Nós não estamos pensando, ó Deus, em deuses humanos. Nós estamos falando agora e declaramos que estamos falando com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o Senhor que nós queremos falar agora. Ao Deus que livrou Daniel, né? Ao Deus de Paulo, ao Deus dos apóstolos, o Deus que se fez carne e habitou entre nós e que aqui está conosco por meio do Espírito Santo. A Ti, Senhor, nesse momento, nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que a nossa filiação possa ser uma verdadeira realidade de vida, Senhor, e que o Teu Espírito Santo nos capacite com a esperança de podermos suportar esse mundo tão cruel, tão doloroso, tão mau. São tantas coisas ruins, ó Deus, que acontecem todos os dias em nossas vidas, na vida de pessoas que gostamos, na vida de familiares, na vida de tantas pessoas, que ficamos, ó Deus, tão tristes, mas que o Teu Espírito Santo nos conforte e que esse momento de hoje, de leitura da Tua palavra, de reflexão, possa ser muito edificante, Senhor, que o Senhor possa e esteja, o Senhor pode, né? Mas falamos assim, que o Senhor possa, ou seja, que nós estejamos abertos, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para aprendermos um pouco mais de Ti, de Tua palavra, e que possamos, ó Deus, ser instrumentos Teus, e que essa manhã não venha ser somente mais uma manhã de domingo, mas venha ser um momento de grande aprendizagem de Tua palavra e de edificação de vidas. Abençoe as nossas vidas, abençoe nossos familiares, abençoe os irmãos que estão em casa, que em tudo o Senhor esteja nos abençoando. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tem algum aviso? Então nós agora separamos em salas, né? Os irmãos podem ir para as suas respectivas salas, e os adultos, por favor, permaneçam aqui. Papai, tá atrás, vou atrás, por favor.
Amém. Então, agora só os irmãos adultos que aqui estão, né? E os irmãos que estão em casa, nós vamos agora ir para a nossa lição, que é esperança, intercessão e eleição. Essa lição é uma lição, assim, muito importante, mas também uma lição difícil, que gera temas até polêmicos. Nosso momento aqui hoje não vai levar para esse lado aí, tá bom? Nosso objetivo aqui é a gente aprender a palavra de Deus, entender o que ela tem para nós e pronto, tá certo? A base bíblica de hoje é Romanos capítulo 8, né? A gente vai terminar o capítulo 8 de Romanos, dos versos 18 a 30. Espetacular, meus irmãos. Versos 18 a 39. Então, eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia, tanto em Romanos quanto na lição. Vandinha nem tem lição, né? Tá, tinha. Biazinha, pode sentar perto de Wanda, dá certo? Pronto, valeu. Então, meus irmãos, vamos aqui tentar fazer isso. Então, Romanos capítulo 8, a gente vai partir agora do verso 18, a gente vai tentar ler esse texto e tentar estudar, tá certo? Então os irmãos deixam tanto a Bíblia quanto a lição para a gente estar dialogando. E como sempre, os irmãos tiverem alguma pergunta, né? Eu não sei o povo de casa porque a interação, eu não sei como é que tem para fazer para a gente, se alguém tiver alguma pergunta, fazer, mas vamos lá. O sofrimento do tempo presente e a glória do porvir. É isso que é a lição. Então vejam só que maravilha de texto escrito pelo apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo foi o instrumento, foi a caneta de Deus para escrever esse texto. Nas minhas palavras aqui, eu acho que Paulo foi a caneta de Deus para escrever esse texto. Uma pessoa normal, um ser humano normal, ele não tem a capacidade de escrever isso aqui não, né? Não tem. Cada palavra ela tem um significado tão profundo que não tem como um homem, ser humano normal, escrever uma coisa como essa. Só Deus. Então, olha só. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Meus irmãos, para a gente dialogar um pouco sobre isso, olhe só. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender alguns textos bíblicos. Observe, o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, no verso 18, já mostrando, né, o sofrimento de hoje é suportável à medida que nós temos esperança. Certo? O sofrimento de hoje, ele é insuportável se nós não tivermos esperança. Então, no momento em que a esperança sua acabar, você vai se desviar, você vai cair, você vai sair, você vai cair. Então a condição, né, de permanecer em pé é a esperança. Que esperança? Da glória que há de ser revelada em nós, né? Ou seja, o futuro, o porvir. E aí ele coloca aqui a ardente expectativa da criação. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Entenda agora, irmãos. Na aula passada eu falei sobre o que é filho de Deus e quem são filhos de Deus, que é o início do capítulo 8. O apóstolo Paulo segue na sequência. O mundo, todo mundo é filho de Deus. Só que no futuro eles vão ver quem realmente é filho de Deus. Quando ocorrer o arrebatamento, quando ocorrer, né,
a vinda de Jesus, levar a sua igreja, ele vai levar quem? Os filhos de Deus. Em outras palavras, quando um pai vai buscar um filho no lugar, ele vai pegar quem? Os filhos dele. E nesse momento a criação, ou seja, o mundo vai ver quem realmente são os filhos de Deus. Certo? Porque a criação está sujeita à vaidade, nulidade, futilidade, que é por meio daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou tudo isso à vaidade? O pecado. Não dá para discutir isso aqui hoje, porque se a gente for discutir, por exemplo, Gênesis 3, o pecado adâmico, e como o pecado adâmico, ele trouxe a nulidade, a vaidade, a futilidade, ele desconfigurou a criação. Tudo, né, a essência do pecado passou a fazer parte da humanidade, do mundo. Certo? Então o mundo está assim. Verso 28. Mas na esperança de que a própria criação está redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O mundo jaz no maligno. Agora os filhos de Deus estão libertos para a glória de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Irmãos, olha, eu vou aqui entrar um pouco num ponto. Cuidado, que está me acompanhando aqui, cuidado. Jesus está voltando. Essa expressão é uma expressão meio complexa. Tu sabe que está voltando? Onde é que foi que tu viu que Jesus está voltando agora, amanhã? Todas as pessoas ao longo da história que Jesus estava voltando, eles passaram por vergonha, passaram por mentirosos. Ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora. Segunda, mas tem os sinais, beleza. Meus irmãos, então vamos ser prudentes no que a gente fala. Os sinais que estão acontecendo aí dão conta da proximidade da vinda de Jesus, mas ninguém sabe o dia e a hora. Isso a gente tem que colocar na cabeça da gente. Porque o que o verso diz aqui, irmãos, olha, a criação, né, está sujeita, está sofrendo, está suportando, geme. Você vai ver hoje em dia a destruição do meio ambiente, Brasil e mundo, o aumento da temperatura, certo? Descongelamento das geleiras, fogo no Pantanal, tudo isso daí, ok. Mas essas tragédias só estão acontecendo agora, elas nunca aconteceram. Já aconteceram outras tragédias. Já aconteceram outras guerras? Já. Já aconteceram outras pestes? Já. Certo? Só a título de exemplo, a peste negra, ela matou 1/3 da população na época, ou seja, 1400, né, o século XV. A pandemia do coronavírus não matou 1/3 da população. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de visão cristã, a perceber que desde o pecado adâmico até o retorno de Cristo, a terra está num processo de destruição. Destruição por conta do pecado humano, por causa da maldade humana. A criação geme, certo? E nós, enquanto filhos de Deus, devemos ter esperança. E não sabemos ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos e redenção do nosso Deus. E aqui está o Espírito Santo que está em nós, que nos redime, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está nos confortando dessa situação, certo? Nos confortando, nos dando condição de vermos essa situação hoje e de ter a esperança no futuro. Verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Observe aqui, porque na esperança. Certo? Então não é a esperança que nos salva, mas é na esperança. Que esperança? Esperança em Cristo. Essa esperança, ela é gestada em nós por meio da fé em Jesus. E essa esperança, ela começa com a ação do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E essa esperança constrói em nós a fé. E é uma fé
que, como Paulo diz lá em Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Então, é a capacidade de pensar o impensável. A capacidade de pensar o impensável. O homem, nós, racionalmente falando, a gente jamais pensa, né? Por exemplo, no Apocalipse, na segunda vinda de Jesus, em fim dos tempos. Tudo isso é uma linguagem cinematográfica, hollywoodiana. É tudo uma criação de fanatismo. Tudo isso é criação de pessoas que criaram alguma literatura de conforto para agradar pessoas que vivem em sofrimento. Todas essas coisas é como o mundo vê a nossa fé, a nossa esperança e interpreta o Apocalipse. E o que faz de nós diferente nessa situação é que o Espírito Santo faz com que a gente não compreenda isso com o olhar humano, mas a gente tem a compreensão além. Essa compreensão além é a esperança que está em nós. A esperança é a capacidade que temos gestada pelo Espírito Santo para aguentar esse mundo e esperar o porvir, né? Na esperança em Jesus, certo? E a esperança, né, não é aquilo que vê, nossa fé, certo? Nós temos conceito de esperança mudando, que é um conceito materialista. Eu estou esperando vir um carro, eu estou esperando vir meu emprego, eu estou esperando vir. A gente sempre materializa aquilo. Mas a verdadeira esperança em Cristo é aquela que eu não vejo, ou seja, a minha fé. A minha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E aí tem a palavrinha mágica, né? Paciência, né? Porque as pessoas não esperam, porque elas não têm paciência. E por que elas não têm paciência? Porque elas não têm o Espírito Santo nela. E aqui Paulo continua aqui. O que vai fazer diferença em mim, você e nós, meus irmãos? O Espírito Santo, verso 26. Olha agora a sequência. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, olha, nós não sabemos orar. E a maior dificuldade para sabermos orar é que a gente quer aprender a orar. O irmão está doido hoje. Olha só. O maior segredo da vida cristã é ser menos humano, menos racional, mais fé. E muitas vezes a gente tem que entender o seguinte: orar não se aprende numa visão humana. Ou seja, eu vou estudar, vou ler livros, né? Eu vou pesquisar, assistir videoaula, pregações sobre oração. Você não vai aprender nada de oração. Você vai saber intelectualmente. Orar, aprender a orar é você orar todos os dias. É um exercício prático cotidiano que você constrói em sua vida comunhão com Deus e você vai aprendendo a orar. E você vai perceber em muitos momentos que é uma dificuldade que nós temos. A gente senta para orar e a gente não ora, a gente pede. Muitos cristãos são pedintes. Senhor, me dê isso, me dê isso, me dê isso. Boa noite. Amém, em nome de Jesus. Acabou-se. E já percebeu que como é que aqueles irmãos de oração passam a noite orando? Como é que esse cara aguenta? Às vezes ele não está nem orando, irmão, ele está ali gemendo no Espírito. O Espírito Santo está orando com ele. Mas isso é um exercício de comunhão com Deus. Então orar é aquela coisa. Eu encontro com uma pessoa que eu conheço ela de ouvir falar, e esporadicamente eu falo com ela. O que eu faço? Ô, tudo bem? Como é que está você? E passou. Muitas vezes é assim a conversa do cristão com Deus. Ou aquela pessoa que você gosta,
gosta da conversa, gosta de tudo ali, e você começa a conversar com aquela pessoa, e a sua conversa não tem fim, você passa o dia todo conversando com aquela pessoa. Por quê? Porque você tem comunhão com ela. Então aprender a orar é desenvolver comunhão com Deus, de modo que você começa a orar e você não tem fim, você conversa com Deus a noite todinha como seu amigo. E às vezes quando falta assunto, o Espírito Santo intercede por você, o Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo intercede por meio de você, Muitas vezes o cristão está ali orando, e o Espírito Santo toca nele, lembra de um irmão, de um amigo, de uma pessoa, de um necessitado, de uma situação, de uma intercessão, e naquele momento ele ora. Isso é o dom da intercessão, e isso é a pessoa que tem comunhão com Deus, e isso é a pessoa que sabe orar. Na nossa visão, muitas vezes orar é falar bonito. Não é falar bonito, é falar com Deus, porque Deus sabe o nosso íntimo. Desse modo, aquele que sonda os corações sabe que a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, por aqueles que são seus. Sabemos de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Beleza. Interessante esse texto, irmãos, e assim, esse texto, ele é um texto que eu fico um pouco atrás, algumas pregações, alguns irmãos que leem um texto, pessoas que acrescentam alguma palavra aqui, e é perigoso. Primeira coisa, irmãos, a Bíblia se explica. Então você tem que entender esse verso 28 no contexto aqui que ele está. Por quê? No contexto que ele está aqui, ou seja, o verso 28 ele é a sequência do 27, e depois ele se complementa no 29 e 30. Essa sequência você tem que perceber. Aqui, sabemos que todas as coisas cooperam daqueles que amam a Deus. Perceber aqui que o texto está falando sobre o Espírito Santo da pessoa, sobre a oração, sobre pessoas que estão em comunhão com Deus. E pessoas que estão em comunhão com Deus, tudo que acontece na vida deles está de acordo com o propósito de Deus, está de acordo com aquele plano estabelecido por Deus. Então ele está sendo ali, indo no caminho, certo? Então a gente tem que entender nesse contexto. Porque muitas vezes, aí eu não quero ser polêmico, só falando a verdade, muitas vezes tem cristãos, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E aí vai, certo? Não orou, não lê a Bíblia, não está em comunhão, certo? Muitas vezes a gente interpreta tudo na vida da gente, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Cuidado. Às vezes estamos passando a consequência do nosso pecado, certo? A gente peca, a gente faz coisa errada, a gente é negligente com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, alguma coisa assim. Aí a gente está sofrendo a consequência daqueles, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Meu irmão, não é assim. Temos que separar uma coisa da outra. Aqui está tratando com alguém que está que está na comunhão. Se está na comunhão, ele está vivendo no Espírito. Se está na comunhão, ele está sendo direcionado por Deus. Se está na comunhão, ele está vivendo segundo a vontade de Deus. Se está na comunhão, ele está buscando. E aí a obra é de quem? É de Deus. Então Deus faz a obra. E aí os propósitos de Deus são feitos nesse sentido. Outra coisa é o cara que um frequentador de igreja, ou um crente de domingo, né? Ou um cara que já leu a Bíblia, ou sei lá o que. Aí diz, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Tem que ter cuidado. Inclusive eu já vi pessoas usando uma palavra aqui que tem que ter cuidado. Olha só, sabemos que todas as coisas cooperam, aí a pessoa colocou juntamente, não tem essa palavra aqui, juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus.
certo? Separam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí entendeu o seguinte: esse texto também pode estar falando, né, os textos também falam para aqueles que são chamados. Então, quando Deus lhe chama, e aqui é outra coisa, quando Deus lhe chama, tudo acontece segundo o propósito de Deus. Às vezes você não entende, mas Deus sabe. Então, todas as coisas acontecem para o bem daquilo. E aqui eu tenho dois chamados. O chamado geral, ou seja, para servir a Cristo, né? Então, no processo de conversão, o Espírito, você ouviu a palavra, o Espírito Santo lhe tocou, todas as coisas da sua vida acontecem para o seu bem, para você se converter, os chamados. E tem aquele que são chamados um chamado especial. Deus lhe chamou para um ministério especial. Se chamou, você que está em casa, Deus lhe chamou para um ministério especial, para você ser um pregador, para você ser um ministro, né? Você ter um ministério especial na igreja. Se lhe chamou, todas as coisas vão cooperar para o bem seu, para que aquele ministério seja cumprido. E aí é uma coisa interessante: se você é chamado, você pode, tem duas condições: aceitar ou não. Agora o seguinte: se aceitar, seja bênção. Se não aceitar, aceite as consequências, porque Deus não aceita não. Você vai viver todinha como um frustrado. É um eterno frustrado por ter um chamado e não obedecer o chamado de Deus. E Deus todo o tempo vai ficar lhe cobrando. Olha, isso. Certo? É entender. Então, nessa perspectiva, o verso 28 é entender que nós simplesmente somos um pequeno parafuso dentro de uma grande engrenagem. E dentro dessa engrenagem tem um arquiteto todo poderoso que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que ele chama. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a estes também chamou, e os que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Aqui é um texto bastante interessante, que a gente for estudar a lição aqui, a gente fala, tá certo? Meus irmãos, até aí. Wanda, tem alguma pergunta, pessoal? Tá beleza? A lição, só peço aos irmãos que, se eu falar uma coisa meio complexa, por favor, peço para eu explicar, por favor, porque a lição é um pouco grande, o texto, e eu tenho medo de correr, certo? Seguindo essa direção que eu estou querendo que os irmãos entendam, né? A direção é: Deus está no controle. Se Deus está no controle, o que você diz? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está no controle. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não há mais condenação para os que estão em Cristo. E é interessante discutir isso aqui, irmãos, porque diante do trono branco, Apocalipse, vai estar todos, certo? Só que já teve um prévio júri, certo? Já teve um pré-júri, e algumas pessoas já foram absolvidas. Sabia? Você já sabia que você já foi absolvido? Vamos lá. Teve um problema, preciso de um advogado. Correu, contratou um advogado, foi lá e resolveu o seu problema.
as pessoas descansadas, não, vai dar tudo certo, todo mundo é filho de Deus, Deus é amor. Aí vem as desculpas do desleixo da vida espiritual. E aí não tem advogado. Quem é advogado? Jesus. No momento em que aceitamos a Jesus, a condenação que estava sobre nós, ela foi anulada. Paulo diz lá em Colossenses, né, que o escrito da dívida foi anulado. Então toda a dívida que caía sobre nós, ela foi paga em Jesus. Nós já estamos considerados absolvidos. E aí você vai entender, por exemplo, do verso 29 ao 30, que é isso, essa absolvição, né? Os que aceitou, né, foi justificado, né, teve todo o processo de justificação mediante a fé em Jesus. Então estão aqui, certo? E aí quem faz a condena, quem é que faz quem é que acusa? Satanás. Só que não é mais condenação para os filhos de Deus. Então ele acusa. E a gente tem que lembrar o seguinte, a palavra de Deus é completa. Lembra de Jó? O Senhor aqui aí estava. Lembra o chatinho? Satanás é aquele cabo chato. Olha Deus, aí seu filho Jó. Está vendo aí? Aí Deus, é uma benção meu filho Jó. Aí Satanás disse, é porque o Senhor abençoa ele. Se você não abençoasse ele não era fiel assim. Aí Deus, pois vai, teste aí. Uma coisa interessante, irmãos, é que a mesma coisa que acontece com Jó, acontece com você, comigo, conosco, todos os dias. A gente nem percebe. Todo dia Satanás fica, olha, tem Robertinho lá, ó. Mas se você tirar isso aqui nele, ele vai cair. E Deus, aí Jesus disse, olha, tem Wanda, olha, ela assim, assim, assim. Olha, ela é assim. Quem sabe todos os seus erros, quem sabe todos os meus erros é Satanás. E todo dia ele acusa os nossos erros. Mas não há mais nenhuma condenação. Porque passamos da morte para a vida. Jesus fica, ó, não. Eu sei os erros dele, mas eu já perdoei os erros dela. Eu já perdoei os erros dele. Já foram perdoados. A gente tem que entender isso. Tem que entender isso. Por isso, quem nos separará? Será a tribulação, angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Eu falei há pouco tempo que a esperança que nos concede ficar em pé. E aqui é um texto, a palavra de Deus é um texto antemporal, não tem tempo determinado. Certo? Porque imagine, Paulo escrevendo aqui por volta do ano 60, né? Anos depois que vai acontecer a grande perseguição em Roma. Meio mundo de cristão vai morrer, enforcado, degolado, queimado, na fogueira, de todo jeito. Paulo está dizendo aqui, ó, tudo que acontecer com vocês, meus irmãos, não vai separar você de Jesus. Hoje em dia também. Porque, assim como os irmãos do passado e hoje, nós temos uma mesma esperança. Certo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. A nossa vitória não está em nós, mas é por meio de Jesus, porque Ele nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte vai separar você de Jesus? Vai se aproximar, né? A vida que vai separar você de Jesus? Os anjos querem que você se separe de Jesus? Os poderes do mundo vai separar você de Jesus? As cores do tempo presente vai separar você de Jesus? O futuro vai separar você de Jesus? Não. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, entendido aqui de maneira geral, não é profundamente o texto aqui, porque o tempo não é suficiente. O texto aqui entendido, o que o apóstolo Paulo quer para nós, irmãos? O apóstolo Paulo quer para nós aqui, segundo a lição, falar sobre 3 pontos especiais, que é esperança, intercessão e eleição. Esperança, intercessão e eleição. Os 3 pontos importantes da lição de hoje.
nessa lição, um objetivo, entender o que é cada objetivo básico, conceituar, compreender o que é cada um deles, certo? Entrar para um possível debate especulativo sobre esses pontos, aí é outra história que não cabe aqui a nós, certo? Principalmente se formos discutir, por exemplo, eleição, certo? Daqui a pouco eu entro nesse ponto. Vamos lá. No mundo tereis aflições ou problemas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso já é uma palavra de Jesus. Hoje em dia, irmãos, a gente não pode esquecer de um detalhe, certo? Que é teologia. A teologia é o estudo de Deus. A teologia é uma construção humana do que é Deus. É uma forma como intelectuais, teólogos, querem compreender Deus e sua igreja. E ao longo do tempo, há teologias e teologias. E nós, enquanto crentes em Cristo, precisamos nos apropriar de uma teologia confiável. E o que é uma teologia confiável? Uma teologia baseada na palavra de Deus. Em outras palavras, uma teologia confiável é uma teologia que facilite aquilo que muitas vezes eu não consigo compreender mediante a palavra. Certo? A teologia é importante? Ajuda e muito. Mas é importante também que a gente consiga perceber. Por exemplo, quando eu vou ler um livro de teologia, quem é o teólogo? Quem é aquele escritor? Qual é a igreja que ele frequenta? Qual é a denominação? Qual é a confissão que ele faz parte? Qual é o objetivo daquele texto? Que muitas vezes a gente lê teologias que são furadas. E o fato de nós, muitas vezes, temos preguiça de estudar, e principalmente fazemos parte de um país que um povo não gosta de estudar, qual é a consequência? Surgimento de teologias, em outras palavras, heresia. E aqui eu me refiro a uma teologia que está matando muita gente, a teologia da prosperidade, certo? Teologia da prosperidade, ok? A teologia da prosperidade, que é muito relacionada com o deutropentecostalismo, depois o neopentecostalismo, certo? Ela tem dado resultados práticos no cotidiano, o aumento do número de fiéis dentro da igreja, que é claro e fácil de entender esse evangelho. Você chega na igreja e a igreja lhe oferece tudo, quem é que não vai vir? Você vai ser curado, você vai ser rico, você vai ser bem-aventurado, você vai conseguir tudo. Então a teologia da prosperidade ela tem uma relação intensa com o secularismo, com o mundanismo. Associa a felicidade do aqui e agora. O lema de uma igreja aí: pare de sofrer. Você pode ver que tem uma igreja que fala assim: pare de sofrer. Entendido? Então uma coisa é você entender os dons espirituais e como Deus abençoa a sua vida. Outra coisa é você superdimensionar a vida aqui e agora e esquecer a vida do porvir. E a teologia da prosperidade coloca que as pessoas vão para a igreja, e é tão cruel isso, porque as pessoas vão para a igreja atrás das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos. A gente tem que entender sempre que as bênçãos são consequências. As bênçãos são sempre secundárias. Na teologia da prosperidade, a bênção sempre é primária. A bênção está antes de Deus. E assim não dá para discutir todo o tempo da teologia da prosperidade aqui, mas entender a bênção antes de Deus, Deus perde seu poder, Deus passa a ser um fantoche do sacerdote, certo? E muitos crentes estão esquecendo que a vida de sofrimento, de dor, de dificuldade, ela não existe. E enquanto vivemos nessa vida, a gente vai sofrer, a gente vai passar dificuldade, a gente vai ter dor, certo? Então isso a gente não pode esquecer. Por isso Jesus falou isso aqui: no mundo tereis a aflição, mas tendo bons ânimos, que eu venci o mundo. Pensando dessa forma, três coisas que a gente não pode esquecer na vida da gente. Primeira, esperança, certo? Falta de perspectiva na vida não pode ser parte da experiência do salvo. Uma pessoa que ainda não teve
uma experiência pessoal com Jesus, muitas vezes está cercada de desilusões, porque não consegue ver nada favorável no seu horizonte. Observe. Daqui uns dias eu vou pregar, olhe sobre isso. A falta de foco na eternidade, né? Ou seja, o foco do homem no hoje faz com que ele esqueça a eternidade. Teologia da prosperidade. O foco na vida hoje faz com que o homem esqueça o amanhã. Nota o gesto, não entesoureis tesouros aqui na terra, né? Aí a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então você vai ter muitas dentro da própria igreja às vezes, e essa teologia é fácil de recebê-la porque ela é agradável, faz com que a igreja e os cristãos percam seu foco. Quando o foco é aqui, a gente esquece a eternidade. Entendido? Então, e aí estamos abertos a uma série de problemas. Quando nós não temos perspectiva na eternidade, irmãos, ou seja, esperança, tudo que acontece aqui nos machuca. Tudo, até detalhes bestas. Então, quando a gente não tem perspectiva de futuro, a gente não tem esperança. Então a gente, minha vida está baseada no emprego. Minha vida está baseada no carro que eu comprei, né? Perceba, irmãos, que isso é tão tentador que quando a gente consegue um sonho aqui material, por mais besta que esteja, a gente fica tão realizado, tão feliz, não é assim? Então isso demonstra como muitas da nossa vida estão presas aqui. A nossa vida está tão presa à materialidade. Isso é uma coisa interessante? Sim. Na medida em que eu tenho compreensão que eu tenho que viver esse mundo aqui durante um certo tempo, 50, 60, 70 anos. Eu tenho que ter convicção disso. Mas minha vida não pode estar baseada exclusivamente nisso. Eu tenho que lembrar que tem uma eternidade pela frente. Por essa razão não posso perder a perspectiva. Então essa falta de perspectiva tem matado muita gente. Então a gente não pode esquecer, primeiro, a mesma criatura será libertada da escravidão e da corrupção. E é interessante, irmãos, na eternidade teremos corpos transformados e glorificados. E aqui nos ajuda a viver isso, hoje nos ajuda a viver. Essa esperança do futuro faz com que a gente tenha uma consciência do hoje. Porque somos pecadores. Essa carne que está em mim, que está em você, tem vontade de pecar. Nós vivemos um corpo corruptível. A queda de Adão, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que nós somos fracos. Por isso nós temos orgulho, nós temos raiva, dor, nós temos uma série de sentimentos. Certo? E é você mesmo que é cristão, porque às vezes a gente olha para as pessoas que estão fora da igreja, a gente se coloca como se nós fôssemos santos. Olha a palavra santo, no sentido cultural, ou seja, uma pessoa lá num pedestal ali, não, como se nós fôssemos especiais. Nós somos santos por ser separados, mas nós somos seres humanos igual aos outros e temos os mesmos desejos dos outros, certo? E isso é interessante que a gente pense. A segunda coisa é a esperança. Em esperança somos salvos. Essa esperança nos dá a condição de salvação. Na argumentação paulina, não há necessidade daquilo que se vê, porque pressupõe que a esperança é o momento do qual se aguarda que ainda não aconteceu. A plenitude da salvação será concretizada adentrando o eterno do Pai no céu. Olha, irmãos, existe uma coisa chamada salvo. É a condição do crente em Cristo, ele é salvo. Existe uma coisa chamada salvação, que é a ação de Deus sobre o salvo, que é o processo de salvação.
A salvação, ela começa aqui e vai à eternidade, é um processo. E a gente tem que ter essa esperança em nós, certo? A maior dificuldade que os cristãos têm para entender e interpretar, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, quando fala sobre a ressurreição, é essa. É uma das dificuldades. A gente não consegue olhar para a ressurreição que Paulo fala lá, né, como algo que vai acontecer comigo, com você, conosco. A gente às vezes fica urgente, mas isso é uma realidade. Afinal de contas, Jesus ressuscitou. Também é um dos objetivos para demonstrar a ressurreição de Jesus. Como ele venceu a morte, nós vamos vencer. E isso faz parte do projeto de Deus de restauração. A gente tem que entender que Deus está no processo de restauração. E esse processo de restauração vai chegar a seu ápice na eternidade. Que restauração? Temos uma humanidade caída, pecado adâmico, e ela vai até a volta de Jesus. Dentro dessa humanidade caída, tem alguns que foram chamados, justificados, salvos. Quem são esses? Os que têm a fé em Jesus, igreja. E esses estão em processo de santificação, processo de salvação. E aí esse processo é a esperança. Certo? Amém? Alguma pergunta? Isso aqui, né? Segunda coisa, intercessão, né? Intercessão, interceder. Quando se aceita Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo passa a viver no crente. Olhe só, irmãos. Eu já falei sobre isso na aula passada, Efésios 1:13. Ocorreu durante um período uma heresia, eu vou falar que é heresia, porque é heresia, a ideia de batismo como Espírito Santo, criada pelos irmãos pentecostais, certo? E esse texto aqui, ele destrói isso, certo? Batismo é o quê? O ritual, né, cristão, uma ordenança que nós temos lá de Jesus, o batismo nas águas. Aqui nós temos o que? Né? O que é chamado de batismo aqui, que é chamado de batismo, nós temos o que? Nós temos o que? A presença do Espírito Santo em nós. E a gente tem que entender o seguinte: todo o processo de salvação, ele é construído pelo Espírito Santo em nós. Então, olha só, depois de ouvirdes a palavra, pregação, evangelismo, o evangelho da salvação, Jesus, tendo nele crido, o que acontece aqui não é o batismo, é o selo do Espírito Santo. Todo cristão em Cristo, ele é selado com o Espírito Santo. Todo cristão em Cristo, ele é selado com o Espírito Santo. Um selo. A palavra aqui é uma palavra humana para explicar algo divino. A palavra aqui ainda ela não expressa todo o conteúdo disso. Entendido? Mas é assim, por exemplo, se você pegar uma camisa, uma calça, você vai ter uma marca, um selo. Você pega um objeto, você vai ter uma marca, um selo. Você pega qualquer coisa, você vai ter a marca, o selo. Isso aqui é isso. Certo? Mas um exemplo mais claro nós temos aqui, por exemplo, uma carta, uma encomenda, uma coisa postada. Ela só chega no destinatário se ela for selada. Igualmente é o cristão. O cristão, ele é selado com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo passa a viver nele, e aí ele tem o que? A passagem garantida para o céu. Mas essa passagem, ela é num futuro determinado por Deus. Ninguém sabe quando é que vai morrer. E enquanto estiver aqui, ele vai ser diferente, né? Um endereço numa live, eu falei uma coisa, que é o seguinte: ninguém é mais a mesma pessoa
depois de ter contato com Jesus. Ninguém, nenhuma pessoa. Depois que você teve contato com o Espírito Santo, você nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais você vai ser. Nenhuma pessoa. Sabe? Então, é isso. O Espírito Santo está dentro de você. Não dá para fazer aqui um tratado sobre o Espírito Santo, porque aí vai ser grande. É o Consolador, né? Ele é o selo da promessa. Ele é o penhor, né? Nós agora somos templo do Espírito Santo. Tudo isso está dentro de nós. E uma das condições para tal aqui, o nosso objetivo aqui é o quê? Intercessão. Então, o que o Espírito Santo constrói em nós? A capacidade de comunhão plena com Deus. O que nos dá a capacidade de ter uma comunhão plena com Deus é o Espírito Santo. Sabe? É o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de termos a comunhão plena com Deus. Quando a gente já leu o texto aqui, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é que o Espírito Santo que está em nós, ele constrói em nós essa capacidade de conviver com Jesus, de falar com Jesus, de ter experiência com Jesus, de orar, de interceder, de ter experiências milagrosas. Prove que Deus existe. Não, eu não consigo provar, só digo a você que eu sinto Ele em mim. A maior prova, meus irmãos, da existência de Deus e do que Deus faz conosco é a presença do Espírito Santo e as experiências que a gente tem no cotidiano. Por isso que ninguém consegue dizer, nenhuma experiência com Deus, nenhuma experiência de conversão é igual. Cada um de nós temos a nossa experiência com Deus, não é verdade? Isso ninguém contesta. Toda a racionalidade humana não chega ao ponto de você dizer, é assim, não é assim, porque cada um tem sua experiência, essa experiência de Espírito Santo. Então é entender o quê? O que o Espírito Santo faz em nós? Primeira coisa, nos ajuda em nossas fraquezas. Irmãos, nós não temos como, vamos dizer assim, nós não temos condição de vivermos a vida cristã. Quando Paulo diz assim, quando eu acho que estou forte, eu estou fraco, e quando eu acho que estou fraco, eu estou forte, além de tudo que ele explica lá no texto, um dos pontos é esse. Toda vez que eu, você e nós achamos que podemos viver a nossa vida cristã por nossas próprias forças, a gente vai cair. Certo? Daí você vai entender uma série de condições, estar na igreja, ter comunhão, orar, ler a Bíblia. Se você não fizer isso, você vai cair. Não tem crente em pé que não ore e não lê a Bíblia. Se você não fizer isso, você vai cair. Você vai cair. E o Espírito Santo é quem faz isso em nós, certo? O Espírito Santo é quem toca em nós. E Paulo trabalha muito isso nas cartas, né? Ele fala assim, não extingais o Espírito, não apagar o Espírito, né? Usa até uma expressão mente cauterizada, que toda vez que a nossa vida é vivida numa ação constante de toque do Espírito Santo. E esse toque do Espírito Santo pode ser direcionando, à medida que você busque a Deus, Ele vai lhe direcionando, lhe usando, você é seu instrumento. Certo? Ou, quando você está pecando, Ele fica tocando. Isso também é um processo. À medida que o Espírito Santo toca você e você obedece, você vai fortalecer o Espírito. E aí vai. À medida que você desobedece, você vai enfraquecendo, o que Paulo usa como não extingar o Espírito, não apagar o Espírito. Então vai enfraquecendo o Espírito. E aí você vai vivendo. E aí você vai o quê? Vivendo uma vida de pecado, como se fosse verdadeiro. O Espírito Santo está fraco em você. Leia Gálatas, os frutos do Espírito, os frutos do Espírito e as obras da carne. Olha só, certo? Ali está Gálatas, ali está diretamente a você viver no Espírito e produzir frutos, ou não viver no Espírito e produzir obras da carne, que é natural, certo?
Então, tem crentes que têm 100 anos de vida cristã e não produz nenhum fruto, porque não vive no Espírito. E tem cristão que se converteu ontem, já é uma bênção, porque está vivendo no Espírito. Por isso, a vida cristã não é tempo, é consagração. Tem um salmo de Davi que diz assim: eu sou mais experiente do que meus pais, né? Oxe, como é que pode? Mas a questão é essa aí. Está vendo no Espírito. O Espírito Santo dá sabedoria, não é de Deus, certo? É a lição essencial de Provérbios: viver no Espírito, sabedoria do Espírito. Segundo ponto, Espírito intercede por nós. A intercessão. A intercessão. Muitas vezes colocamos impedimentos para a resposta de Deus às nossas orações, porque agimos como se não deveríamos, né? Quando eu falei para vocês sobre a oração, que é comunhão com Deus, muitas vezes a nossa oração, quanto menos a atuação do Espírito em nós, mais uma oração humana. Uma oração humana, em outras palavras, é uma oração mecânica, é só pedir. Quanto mais a ação do Espírito Santo em nós, mais a gente vai ter uma oração espiritual, ou seja, não só de pedir, mas de agradecer, de consagração, de adoração, de conversação com Deus, certo? Então a gente tem que entender que temos a graça e o privilégio do Espírito Santo vivendo em nossa própria vida. Deus tem acesso completamente aos nossos pensamentos, mesmo antes deles serem construídos. Por isso, o seu trabalho também é direcionado para aquilo que seja melhor. Podemos até pedir como não convém, mas o Espírito Santo nos conduz para o melhor, porque esta é a vontade de Deus. Então é nessa condição também de a gente entender quando assim, o Espírito Santo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, né? Algumas pessoas colocam aí isso aí, a glossolalia. Vocês não sabem o que é isso? As glossolárias, ou seja, as palavras, né? O que é falado como dom do Espírito Santo. São palavras espirituais, né? O texto que colocam gemidos inexprimíveis. Gemido não é grito, não é gemido, é gemido, palavra baixa. Gemido é uma situação de, muitas vezes, nós humanos não temos a capacidade de falar ali, estamos tão enfraquecidos, sofrendo, que a gente só ali geme. Mas o Espírito Santo que está em nós, que entende a profundidade do nosso ser, ele nos conforta e nos coloca diante de Deus o nosso pedido, a nossa necessidade. Principalmente porque às vezes a gente pede aquilo que não precisa, aquilo que não é urgente, aquilo que não é a vontade de Deus, e o Espírito Santo já faz esse processo em nós, certo? Então aí é a intercessão do Espírito Santo. E esse processo é um processo místico. Vou usar essa palavra agora, mística. Na nossa visão, às vezes a gente usa algumas palavras para nós, são como palavras bem longe. Entender aqui, uma experiência mística é uma experiência de vivência espiritual com Deus, certo? Essas experiências, elas são tão extraordinárias que às vezes a gente não consegue explicar, a gente só experimenta, certo? São experiências espirituais, milagres. Dentro dessas experiências, na oração acontece muito. Você está orando ali a Deus e Deus fala com você. Deus lhe dá uma mensagem, um sermão, uma pregação. Deus dá uma música, um hino. Deus lhe direciona para orar, interceder por uma pessoa, por uma situação. Deus toca em você para você fazer uma visita na casa de uma pessoa, né? Vilani já teve essa experiência de orar e Deus mandaria na casa de uma pessoa e ela foi. Ela já teve essa experiência, Vilani.
Então, essas experiências milagrosas são experiências pessoais de cada um de nós temos na comunhão com Deus. O Espírito Santo é quem faz isso, essa intercessão, né? E a gente olha muito a palavra intercessão somente como se fosse pedido. Intercessão também é união. Eu preciso conhecer a Beatriz. Aí eu intercedo a você junto a ela. O Espírito Santo faz isso com a gente. Ele intercede nós junto a Deus, para a gente ter essa capacidade de se ligar a Deus. O Espírito Santo. 3, né? Para os que são chamados pelo decreto divino, todas as coisas cooperam. Aquilo que eu já expliquei no verso 28 de Romanos, né? Dentro do processo divino, todas as coisas cooperam para o bem deles. Dentro do processo divino, dentro da condição construída pelo próprio Deus, dentro da construção, da condição de controle de Deus sobre a sua, minha, nossa vida, todas as coisas cooperam. Certo? Não entender liberdade, né? Muitas vezes liberalidade, muitas vezes teologias furadas de domínio nesse texto aqui, né? Por isso a gente está estudando a palavra de Deus para entender os textos diante do contexto que o texto quer passar para nós, e não entender esse texto isolado. Eu sou cristão, então todas as coisas cooperam para o meu bem. Calma, entender o texto dentro do contexto, certo? Então entender, precisamos colocar nossa fé nessa declaração, para aquilo que acontece em determinado momento. Podemos não entendê-lo, mas certamente Deus irá reverter para o nosso bem, porque a sua palavra é sempre fiel. Entendeu o seguinte aqui: Daniel estava diante do rei da Babilônia, e o decreto era: faça isso ou não faça. Qual foi a resposta de Daniel? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o Deus que eu sirvo quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se não, então Deus é Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele não faz. O propósito de Deus ali era o quê? Fazer para a glória de Deus. Então entendeu o contexto? E é nesse ponto que é o seguinte: esse versículo é entendido também no contexto de sua vida. Esse versículo também é entendido no contexto de sua vida. A sua vida está de acordo com o propósito de Deus? Beleza. Não está? Não interprete. Porque às vezes os cristãos interpretam, os jovens que chegaram aqui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas pessoas interpretam aquele texto, a pessoa está sofrendo a consequência de um erro, de um pecado, e acha que aquilo está beleza, porque é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus não, isso aí não. Então, separar. Por fim, último tema: eleição. Eita, que é polêmico. Ainda bem que chegou o irmão teólogo aqui, as filósofas aqui. Meus irmãos, olhe só, prestar atenção. O capítulo 8 de Romanos, e parte do texto que eu li para vocês, falou muito sobre algumas palavras. Por exemplo, predestinação, certo? Eleição, certo? Justificação, glorificação, tudo isso, certo? Beleza? Ok. Olha só, a gente precisa entender uma coisa. Eu não vou comentar isso aqui exaustivamente, porque o tempo não dá. Porque eu ia entrar, né, em teologias, né, de visão cristã. Ao longo da igreja cristã se construiu duas teologias de interpretação da vida humana, né? Hoje é chamado de calvinismo e arminianismo, certo? Essa teologia já é mais antiga. Você vai ter Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, os dois grandes pais da igreja e teólogos da igreja. E esses caras, eles foram antes disso, né?
Santo Agostinho, ele seguia um filósofo chamado Platão, certo? Daí ele começou a construir a ideia de predestinação. Foi a forma como ele entendeu a predestinação de Paulo. Já Santo Tomás de Aquino, ele era aristotélico. E aí, foi a forma como ele entendeu isso aqui de Paulo. Os dois constituem duas ideias: a salvação pelas obras, a salvação, pela fé. Ok? Quando vem a reforma protestante, você vai ter uma construção dessa ideia. E na frente vai ter o quê? O calvinismo e o arminianismo. E aí é uma briga muito grande, que eu não vou entrar nessa história agora. O que eu vou falar? Mal dos dois. Por quê? As pessoas chegam um momento que usam isso como uma verdade absoluta e esquecem dos propósitos de Deus, da vontade de Deus na vida da gente. Que é o seguinte. Vamos lá, predestinação. O que a palavra de Deus diz? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Então ali Deus está separando um e outros. Não tem separação. Ok? Deus amou o mundo. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus disse: ide por todo o... Ele não mandou: ide lá na casa de fulano de tal. Beleza? Então entender, todos são predestinados para a salvação. Beleza? Todos. Ou seja, todo aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é salvo, não é isso? Os jovens, ontem, o pastor que falou uma palavra ontem aqui, olha só, João 1,12. A todos quantos receberam, deles o poder de ser filhos. Todos, olha aí, não tem separação. Beleza? Aí, segunda coisa, eleição. Eleição. Né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não é assim? Olha só, a palavra de Deus ela não é pregada a todos? Todos recebem a palavra de Deus. Agora, o que foi Jesus disse lá na palavra da semente? Uns vai produzir frutos e outros não. Não é assim? Eu estou aqui resumindo por cima, que não dá tempo, viu, irmão? Que o texto aqui, a lição é legal, mas se for falar tudo aqui não dá. Então vejam só, a semente foi pregada, a semente é a palavra de Deus. Só que uns vão produzir frutos e outros não. O fruto, quando eu for escolher, eu vou colher o fruto ou o espinho. Então muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem é que vai ser escolhido? Aquele que dá fruto. Não é isso? Agora, e Deus nessa história? E Deus nessa história? É porque vem o cabo do calvinista, mas é porque Deus predestinou desde a fundação do mundo que eu ia ser salvo. Olha só, predestinação, entendi uma coisa chamada presciência. Né? Vanessa aí, quem não conhece, Vanessa é uma cientista, né? Faz mestrado. O homem faz ciência. E Vanessa? O homem faz ciência. Deus faz a presciência. Ciência, o homem estuda para saber. O saber está no futuro. O homem vai, estuda, faz a pesquisa para saber. Deus, ele já sabe. Entendido? Então aqui não é predestinação, é presciência. Deus já sabe quem vai responder e quem não vai responder é o chamado dele. Deus já sabe, mas ele não deixa desculpas. Todo mundo vai ficar sabendo do evangelho. Olha só, Jesus disse: quando todo mundo souber do evangelho, terá o fim. Então, não vai ter. Por que isso? Deus é tão justo, que lá na eternidade, eu não sabia. Sabia, todos vocês sabiam, você não ouviu, você não deixou eu lhe escolher, você não produziu frutos. Então, predestinação, eleição. Aí na sequência, predestinação, eleição. Ouviu a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Ouviu, aceitou. É muito texto, né?
Aí o que vai acontecer? Quem aceita Jesus, o que acontece com ele? Justificado, justificação. Foi justificado, na eternidade vai ter a glorificação. Não tem polêmica, não precisa ter polêmica. Pronto, é isso. Beleza? Irmão Rivane, mas aí eu queria saber o seguinte: eu ser arminiano, eu sou mais salvo, ou eu sou calvinista, sou mais salvo? Eu acho que se você for arminiano ou calvinista, você não é salvo, você tem que ser cristão. Tá bom? Isso é uma discussão filosófica que não vai contribuir em nada na sua vida. E tem pessoas que vivem nisso e é bom ter cuidado. E eu sou mais assim, até desculpa aí, né? E eu sou um pouco chato nisso, porque às vezes eu critico os calvinistas porque usam muitas vezes para poder ser menos cristão. Eu vou ser salvo mesmo, então eu vou fazer qualquer coisa, eu vou ser salvo. Entendeu? Então não usar a teologia para fazer coisa errada. Então, os irmãos entenderam o que é presciência? Não sei se eu expliquei direito. Todo mundo entendeu? Então, presciência, o que aconteceu, os que conheceu, também predestinou, né? Quem chegou a Jesus, ouviu a palavra, ouviu. Os que predestinou, chamou. Deu fruto, venham. Não deu fruto, não jogar pérolas aos porcos, né? Jogou comida, não comeu, sai fora. Os que chamou, justificou. E os que justificou, glorificou. É o processo de salvação que acontece conosco e que ele começa agora e vai até a eternidade. Ponto. Eu resumi esse ponto aqui, depois um dia, para até fazer um debate com os jovens sobre isso, né? Se quiserem fazer. Mas aí é outro ponto, a gente fala mais sobre filosofia do que teologia, do que Bíblia, né? Até aqui. Se eu errei alguma coisa, algum conceito, algum irmão quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Tá beleza mesmo? Então não esquecer dessas bênçãos de Deus para nós. O que foi que aprendemos? Esperança, intercessão e eleição. Que Deus nos abençoe. Então, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado por tua bênção, Deus, de podermos ler e estudar a tua palavra. E que o Senhor nos oriente segundo o teu propósito a cada dia. Que a tua palavra nos instrua, de modo que podamos viver cada vez melhor segundo o teu propósito. E ao mesmo tempo, Senhor, que possamos viver segundo o teu propósito a cada dia. Então, que a teoria possa ser unificada à prática. E a prática da fé, confiante que, mediante a esperança em Ti, possamos sobreviver esse mundo tão mal. Abençoa nossas vidas, nos orienta, nos dirige a cada dia, a cada momento. Em nome de Jesus, abençoa o resto do dia. Esteja conosco, Senhor, nos protegendo de todo mal, nos ajudando a sobreviver e que à noite possamos estar aqui novamente, vivendo a Ti. E que o Senhor abençoe o culto, a direção, os louvores, a mensagem, que tudo seja segundo o teu propósito, que todas as coisas aconteçam hoje para o bem daqueles que estão aqui para te servir, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Que o Senhor esteja no controle de tudo, como o Senhor está. Em nome de Jesus, amém.